Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo. A gente vem trazendo um corte do Troca de Passe, falando muito dessa grande vitória do nosso Galão da Massa. Sim, com -1 praticamente o segundo tempo todo, o Galo ganhou na raça, porque o jogo não foi fácil. Então tem um corte bem legal pra gente acompanhar aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Estamos de volta com o Troca de Passes para falar da vitória do Atlético Mineiro sobre o Atlético Bucaramanga da Colômbia, fora de casa, pelo placar de 1-0. Aí você tá vendo o lance do pênalti, né, sofrido pelo Igor Gomes no segundo tempo, né, no começo do segundo tempo. Sempre ele, Hulk, foi lá e cobrou para fazer o único gol do jogo. Esse gol sai logo depois da expulsão do Alan Franco. Um cara com 10. Jogador do Atlético, o Atlético estava com 10, aí o Igor Gomes consegue o pênalti, o Hulk bate e faz o único gol do jogo. Mais tarde, né, mais pro fim do jogo, o Atlético Bucaramanga também teve um jogador expulso, né, o Byron Duarte. E a vitória importante do Atlético agora. Primeira vitória de time brasileiro, né? Isso, é verdade. Todos os outros times brasileiros não conseguiram vencer. E o Atlético, então, traz uma vantagem para o jogo da volta em Belo Horizonte. Mas vamos começar com os playoffs da Sul-Americana. A honra brasileira, né? O Atlético Mineiro conseguindo o primeiro brasileiro a vencer nesses playoffs. A gente lembra, vale vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Então, o Bahia empatou, o Vasco perdeu, o Grêmio perdeu e o Galo, surpreendentemente pelo que aconteceu no jogo, fez 1-0 contra o Bucaramanga na Colômbia. Esse gol do Hulk, o Igor Gomes entra durante a partida, consegue ali sofrer o pênalti, tinha acabado de entrar, gás novo, foi importantíssima essa alteração do Cuca. E aí a gente tem a vitória do Galo, que tem ampla vantagem para o jogo da semana que vem, que você também vai ver com a gente aqui nos canais ESPN. Olha só, posse de bola 62% do time colombiano contra 38% do Galo. Finalizações 21 do Bucaramanga e 7 do Atlético. 8-2 em finalizações no alvo, efetivamente. Grandes chances, 4-1, também vantagem do time colombiano. Ações na área rival, 28 contra 17. Escanteios, 6-0. A expulsão do Alan... Tivemos 2 expulsos, mas o Alan Franco foi no começo do segundo tempo, né? E isso acaba afetando demais o jogo, mas parece que o Galo até melhora com a expulsão do meia. Até o Cuca fala sobre isso, né, Elton? É engraçado como o futebol às vezes acontece. A expulsão... Porque a gente vai assistir o jogo e pensando, o que eu vou falar no Sport Center? Então você pensa, poxa, esse 0-0 é um bom resultado pro Galo, pro que aconteceu no primeiro tempo. Aí no começo do segundo, a expulsão do Alan Franco. Rapaz, quando consegue o gol, é um resultado excelente que o Atlético traz. Para além do desempenho, resultado espetacular, Elton. Pois é, a gente viu o Atlético jogar contra um adversário que na fase de grupos, né, da Libertadores viveu uma experiência logicamente diferente, né? O Atlético Bucaramanga teve a oportunidade ali de disputar a elite do futebol sul-americano e levou essa experiência, né, para enfrentar o Atlético. Foi um primeiro tempo, Edu, a gente viu aí os melhores momentos, né? Vimos o gol do Hulk e a gente viu também os números. Foi um time que teve muito mais posse de bola do que o Atlético, criou muito mais oportunidades que o Atlético e lógico que para quem não assistiu a partida, talvez não tenha percebido, né, ou viu depois que esses números foram condicionados a um Atlético com um jogador a menos. No primeiro tempo, a posse de bola foi 50-50. É bem verdade que o Bucaramanga finalizou mais na primeira etapa, incomodando mais a defesa do Atlético. Esse lance foi bem maluco. Com essa linha de 4, né? Que bate no pé do Lianco e sobe na cara dele, ó. Foi um Atlético que não conseguiu, né, nesse primeiro tempo, fazer o jogo necessário para agredir mais a defesa adversária. O 4-3-3 montado pelo Cuca priorizou muito, né, esse jogo de meio campo com o Scarpa e o Gabriel Menino. O Alan Franco, que como você falou, né, foi expulso no segundo tempo pelo segundo cartão amarelo, deixou o time montado com 2 linhas de 4, o Rony flutuando, ora trocando de posição com o Hulk. O Dudu, né, começando mais uma vez como titular, eu acho que de novo, né, um pouco abaixo do que se espera dele. Acabou sendo substituído para tentar, talvez ali,
fazer o time funcionar um pouco melhor com o Igor Gomes, e o time ganhou até consistência no meio campo, ganhou um pouco mais de altura, mas conseguiu, né, graças a um pênalti, chegar a 1-0. E aí vem a questão da competência, né, e da eficiência de um time que tinha ali, mesmo com 1 a menos, a capacidade de se defender bem, porque no segundo tempo o Atlético ofereceu menos espaços pro Bucaramanga, porque a gente viu no total de finalizações, de 21 finalizações do Atlético, 8 no segundo tempo da equipe do Bucaramanga. Então o segundo tempo foi de um time que caiu de rendimento, muito por conta também de um Atlético que passou a se defender melhor, porque tinha 1 a menos. E aí o Hulk acabou sendo mais uma vez decisivo, Edu, coloca uma vantagem muito boa para o Atlético para o jogo da volta. Vencer fora de casa é importantíssimo. O empate fora de casa já seria bom para decidir como mandante uma vaga nas oitavas de final, mas é um time que está gerenciando o calendário também, né? Então vencer fora de casa acabou sendo importante para um Atlético que ainda tenta se encontrar na temporada como jogo coletivo, e eu acho que chegar às oitavas de final da Sul-Americana, mesmo o Atlético tendo outras competições a disputar e sabe, né, que vai precisar ser consistente nelas, acaba sendo uma competição também importante para o Atlético chegar longe. Muito bem, 3 pontos garantidos nessa jogo da ida, né? Então, é uma boa vantagem para o Galo. Vamos ouvir o que disse o autor do único gol do jogo, o Hulk, e também o técnico Cuca, sobre esse bom resultado na Colômbia. O adversário veio marcando muito forte na frente, né? Já acostumado com tudo, né? O habitat natural, a empolgação da torcida, 20 e tantos anos. E o clube não disputa uma competição internacional, ainda que ele tenha saído da Libertadores, né? Uma equipe organizada e que nos trouxe muitos problemas no primeiro tempo, principalmente quando a gente perdia a bola, né? E cedíamos o ataque, e tínhamos um meio campo que havia um buraco no meio campo, e por ali eles criaram algumas oportunidades, ainda que a gente tenha criado algumas também. Eu acho que eles foram melhor no primeiro tempo. E no segundo tempo, infelizmente, perdemos um jogador logo de cara. O Franco acabou tomando o segundo cartão amarelo. A gente sabia que ele tinha, mas não dava para fazer a substituição. O Scarpa também tinha. E acabamos ficando em 1 a menos. E, por incrível que pareça, nesse momento a equipe se assentou melhor em campo, sofreu menos, né? Não deu mais contra-ataques ao adversário. E numa jogada que a gente teve o contra-ataque, acabamos sofrendo o pênalti e fazendo o gol que nos deu a vitória. Pesa um pouco a viagem, a gente veio de um jogo desgastante também. Muitos jogadores enfermos, né? Que estavam meio gripados, 3, 4 dias. Inúmeras dificuldades, mas conseguimos jogar como equipe. Soubemos sofrer na hora de sofrer, mas o mais importante é nunca se entregar e sempre buscar o objetivo nosso, que era sair daqui com essa vitória, e graças a Deus conseguimos. Agora já pensar já num jogo difícil que vamos ter no próximo domingo. Tá, e o jogo difícil do próximo domingo é contra o Palmeiras. Domingão, 5h30 da tarde, Palmeiras e Galo, 2 fortes times. Aliás, o reencontro de muitos ex-jogadores do Palmeiras, né? Gabriel Menino, Dudu, Hulk, Scarpa, e por aí vai. Ô Elton, e sobre os lances, a expulsão, acho que não tem dúvida, né? A expulsão do Alan Franco, mas queria falar sobre o pênalti com você. O pênalti também foi bem marcado, né? Acabou sendo agarrado dentro da área, né? E isso é pênalti. O Simon até falou durante a transmissão, né? Que o jogador do Atlético acabou sendo impedido ali pelo defensor do Bucaramanga. E pra mim não tem dúvidas, Edu. Mas talvez o agarrão não foi o suficiente para derrubar, e por isso até acabou sendo um pênalti exagerado. Não vejo dessa forma, né? Muita gente fala sobre isso. É claro que a arbitragem traz discussões, mas para mim acabou sendo um pênalti bem marcado. Agora não tem essa questão da tripla punição, né? O pênalti marcado, possível gol e um cartão vermelho. Mas o Igor Gomes a gente está vendo aí, né? Sendo agarrado dentro da área. E para mim o pênalti acabou sendo bem marcado. No momento em que o Atlético conseguiu espaço para contra-atacar, né? A linha do Bucaramanga muito alta. E aí essa jogada rápida faz com que o Atlético consiga chegar rápido na área. A gente está revendo, né? Bola longa, recuperação, velocidade, né? Para essa transição. Mano a mano,
E aí no ano a mano acabou acontecendo o pênalti. Pênalti bem marcado e bem convertido pelo Hulk, né? O Hulk ali estava até bem nervoso antes do pênalti, se concentrou bastante, parece ter rezado ali um pouco, mas conseguiu bater muito bem e colocou o Atlético com uma boa vantagem. O Hulk que acabou no fim de semana, né, Edu, fazendo um golaço olímpico, tá bem nas bolas paradas, né? Fez um gol olímpico na Fonte Nova contra o Bahia e agora marca um gol de pênalti contra o Atlético Bucaramanga. No jogo contra o Bahia não adiantou porque o Atlético acabou perdendo, né, pelo Campeonato Brasileiro, mas nesse jogo acabou sendo decisivo para que o Galo conseguisse essa boa vantagem para o jogo da volta. E é engraçado, né? Porque o Igor Gomes tinha acabado de entrar. Inclusive no lugar do Dudu, né? E aí é óbvio que o Cuca, a hora que sai o pênalti com o jogador que ele acabou de colocar, é gol do treinador, né? O treinador vibra mais quando tem um negócio desse, uma mudança que ele fez acaba gerando um lance como um pênalti. E foi assim que o Atlético conseguiu essa boa vantagem, se recuperando até da última partida, né? Essa derrota contra o Bahia. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro do troca de passe, depois aí do Sport Center, falando muito sobre esse jogo, esse confronto que foi muito difícil para o Atlético. Como o Hulk deixou bem claro aí nas falas dele, né? Sobre a viagem, sobre jogadores cansados, não só da viagem, mas também da enfermidade. Muitos jogaram aí com gripe. Então a gente nem sabe quais jogadores jogaram gripados, que atrapalha totalmente o rendimento de qualquer pessoa, né? Qualquer ser humano gripado não vai render o 100%. Mas a verdade é que o primeiro tempo foi muito difícil para o nosso Galo. E pelo incrível que pareça, a gente vai concordar ali, porque o Galo melhorou com a expulsão do Franco. Acabou se fechando mais. O primeiro tempo foi 50-50 de posse de bola. Aquele jogo de igual para igual, mas o Atlético estava sofrendo muito ali na zaga com oportunidades do Bucaramanga. Então, com a expulsão do Igor não. O Franco, com a expulsão do Franco, acabou que desceu mais a marcação, né? E aí, saindo no contra-ataque, graças a Deus o Igor aí conseguiu essa bola ali na área e esse pênalti. E o nosso vingador, o Hulk, fez esse gol de pênalti. Como o Elton falou muito bem, fez um golaço no final de semana que, infelizmente, não serviu de nada, né? Porque o Atlético saiu derrotado. Mas o gol de hoje foi muito importante. Traz essa vantagem aqui para a gente decidir na nossa arena. A gente sabe que depois que a gente voltou para a arena, cara, o Galo tem sido muito forte aqui dentro, né? Então a gente acredita sim que o Galo vai passar, se Deus quiser, com tranquilidade no próximo jogo. Só que a gente fica agora, cara, aí já sem o Alan Franco, como que ele vai montar, como que o Cuca vai montar esse time para o jogo de volta. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que a gente falou aí, que foi falado na reportagem. O que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.